2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul e de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entreguei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles, também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Leade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai, de Uzate, matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gob, Elanã, filho de Jaere-Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelã. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 22. Davi cantou ao Senhor este canto quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador.
e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele está virado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e o fez bater em retirada. Os vales apareceram, e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com um forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas ao perverso te revelas tudo. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizestes cair aos meus pés os meus adversários. Fizestes que os meus inimigos fugiste de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó como o pó da terra, esmaguei-os e os amassei como lama nas ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações, um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltastes acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel.
O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimomita, chefe dos 3 guerreiros principais numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. O exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: que me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou seus 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joada, era um corajoso soldado de Cabizel que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joada, que também teve fama com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou seus 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Eles de Pelete, Irã, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, dos riachos de Gaás, Abi Albon, de Arbate, Alzamavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aion, filho de Sará, de Ará, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo,
Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agre, Zeleque, de Amon, Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e os Itita, Urias, foram ao todo 37. 24. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quais são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar, de Leade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do receamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor: estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem, e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha terminado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se. De trazer essa catástrofe, disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar, e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Salmo 76. Em Judá, Deus é conhecido. O seu nome é grande em Israel.
Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final, nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro está caro, somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Senhor, te levantastes para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra, até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor. E os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Amém, glória a Deus. Kevin, obrigada, querida. Bênção demais. Fechamos o livro de 2 Samuel e fechamos de uma maneira bem forte, né? Aqui tem grandes ensinos nessas porções. Vou abordar duas aqui brevemente. A primeira está no capítulo 22, perdão, no capítulo 21. Interessante que o capítulo diz que houve fome por 3 anos em Israel, 3 anos consecutivos. E uma fome prolongada, assim, raramente era vista como um fenômeno natural, mas era vista como um sinal de Deus, né? De que tinha algo errado na relação de Deus com o seu povo. E Davi, como era um rei temente a Deus, ele reconhece isto e ele busca o Senhor, né? Ele busca de forma intensa a orientação de Deus. E a resposta vem, né? E qual foi a causa dessa fome? A palavra fala assim, que é por causa de Saul e sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Está escrito em 2 Samuel 21, 1. Então, para entender essa situação, a gente precisa relembrar Josué 9. Lembra quando nós lemos lá em Josué 9? Os gibeonitas eram um povo cananeu. E quando eles têm a ciência de que o povo de Israel está se aproximando e o povo de Israel vinha conquistando os povos, quando eles percebem que o povo de Israel está chegando perto deles ali, eles temem ser conquistados, eles usam ali de uma astúcia para fazer um tratado de paz com Israel. E aí eles se apresentam como viajantes, né, de terras distantes, ali eles chegam ali com roupas velhas, lembra? Com pão bolorento, vinho velho, como se eles tivessem vindo de muito longe, né? Eles se apresentam como viajantes. E Josué e os líderes de Israel fazem uma aliança com eles, sem consultar o Senhor. Eles não consultam o Senhor e fazem uma aliança com os gibeonitas. E aí, quando essa verdade foi descoberta, né, os israelitas, eles mantiveram o seu juramento, mas eles determinaram que os gibeonitas iriam ser cortadores de lenhas, carregadores de água para o santuário. Eles iriam servir o povo de Israel, né? Mas o ponto crucial aqui, queridos, que é muito forte, meu Deus, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. O ponto principal aqui é que a aliança foi selada diante do nome do Senhor. Então, aqui na cultura do Oriente Médio, né,
especialmente na tradição israelita, os juramentos, eles eram considerados invioláveis, mesmo quando feito por engano. Então, olha só, os gibeonitas eram um povo que era para ser exterminado, mas eles conseguem ali enganar Josué, né, os israelitas, e eles conseguem firmar uma aliança. E eles sabiam o peso que uma aliança tinha para o povo de Israel. E eles fazem essa aliança com o povo de Israel, e essa aliança está feita debaixo ali da autoridade do Senhor. E o que eles selaram, aquilo ali ficou posto diante do Senhor. E o Senhor zelou por essa aliança. Olha como isso é forte. Como a gente precisa entender como funcionam os princípios do reino. Aliança não é brincadeira. Aliança é coisa séria. E aí o que aconteceu, né? A gente vê aqui que Saul, depois de anos, né, passou ali Josué, tal, né? A gente passa por toda aquela situação ali de Eli, Samuel, chega Saul. Saul, ele vai e ataca os gibeonitas, né? E ele simplesmente aqui no versículo 2 vai dizer que Saul procurou exterminar os gibeonitas pelo zelo que ele tinha de Israel e de Judá. Então, esse zelo foi um zelo mal direcionado, que levou Saul a violar uma aliança sagrada, uma aliança que tinha sido feita em nome do Senhor, né? Então, na cabeça de Saul, ele estava achando que ele estava certo, que ele estava, purificando a terra da presença cananeia, porque os gibeonitas eram um povo cananeu. Então, na mente dele, ele estava fazendo certinho, né? Agora, quando ele faz isso, ironicamente, ao tentar ser fiel a Israel, ele foi infiel ao próprio Deus de Israel, quebrando um juramento, quebrando uma aliança que tinha sido feita em nome do Senhor. E aí, queridos? Quando Davi tem ciência disso, ele vai até os gibeonitas. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. A Siri está falando comigo aqui. Oh, meu pai. E aí, o que Davi faz? Quando Davi entende o que está acontecendo, gente, 3 anos de fome. Pensa, 3 anos de fome, né? Vem sobre Israel. Saul já tinha passado, né? Davi estava como rei. Então, quer dizer, a consequência ela veio de um tempo depois. Que as pessoas quebram a aliança e às vezes acham assim, não deu nada, né? Não deu nada. Aí espera passar um tempo para ver, né? Que Deus é zeloso. Ele é zeloso, a aliança é coisa séria. E aí, quando Davi ele tem ali o entendimento, a ciência do que tinha acontecido, ele vai e consulta os gibeonitas. Como que ele poderia reparar o mal feito? Quer dizer, quem fez o erro foi Saul. Mas agora Davi estava no trono e ele tinha que reparar aquilo que Saul fez. E ele vai até os gibeonitas e ele pergunta como que ele pode reparar. E aí os gibeonitas, eles falam, não queremos prata, não queremos ouro, mas a gente quer 7 descendentes de Saul para serem executados. Aí, aqui o que ele está querendo pedir, né? O que ele está querendo? Uma justiça retributiva, né? Aqui no mundo antigo, isso era a lex talionis, é uma justiça retributiva. O número 7, ele é o significado que representa o quê? Completude, perfeição. Então, a entrega de 7 descendentes simbolizava uma reparação completa daquele mal causado.
E aí, o que Davi faz, né? Ele precisava de 7 descendentes de Saul. Aí Davi poupa Mefibosete, que era filho de Jonatas, lembra? Poupa Mefibosete, por causa da aliança que ele tinha feito com Mefibosete, né? Ele tinha feito com Jonatas, primeiramente. E aí ele vai entregar 2 filhos de Rispa, que era uma concubina de Saul, e 5 filhos de Mical, que era filha de Saul. Então, esses homens, eles foram executados perante o Senhor, no início da colheita da cevada. Então, ali era um aspecto ali de um ritual de execução, certo? E tem uma história interessante em relação a Rispa, né? Que era mãe desses 2 filhos e tia desses outros 5, né? Que era de Mical. E isso foi um dos momentos bem comoventes da história, porque quando eles foram executados, né, ela cobre eles com um pano, e desde o princípio ali, né, ela fica ali por meses enlutada, e ela, porque os corpos deles, desses 7, eles ficaram expostos, eles foram mortos e eles ficaram expostos, eles não foram enterrados. E essa mulher, ela ficou por meses ali enlutada, protegendo os corpos dos seus filhos, dos seus sobrinhos, contra as aves, contra os animais selvagens, né? E esse ato ali de devoção maternal tocou Davi profundamente. Então, Davi, ele manda recolher ali os ossos, né, os corpos daqueles homens, junto com os restos de Saul e Jonatas. Então, ele manda sepultar no mesmo túmulo de Saul e Jonatas, e sepultou adequadamente, né? Ali, aí, aquela mulher ali pôde ter paz, né? Pôde ter o seu descanso. Tem alguém com áudio aberto, se puder fechar, por gentileza. Deixa eu ver aqui quem é que está com o áudio aberto. Fechei aqui. É forte, né, gente? O que é uma quebra de aliança? Como uma quebra de aliança, ela afeta, né? Não só a vida da pessoa, mas como outras pessoas. A gente vê que é uma responsabilidade coletiva, né? Então, o pecado de um líder ali poderia afetar toda a nação. A culpa poderia ser transmitida através das gerações. A gente vê que como é sério, né, a quebra de uma aliança, como Deus tratou essa quebra do juramento com os gibeonitas, ele dá uma importância da integridade do cumprimento da palavra dada. Gente, os gibeonitas não eram povo do Senhor, eles eram cananeus. Mas o povo do Senhor, o povo de Israel, fez uma aliança com eles perante o Senhor, e Deus foi zeloso com essa aliança. Deus é um Deus de princípios. É isso que a gente precisa entender. A gente vê aqui que as ações de Saul, elas se estenderam além da sua própria vida e afetou seus descendentes e afetou todas as nações. Passando essa situação, né, depois que foi ali resolvida essa situação, dessa forma, que foi uma forma trágica, mas foi assim que foi resolvido, aquele pecado foi expiado dessa forma. O capítulo aqui vai terminar com 4 batalhas contra os filisteus, né? Nos quais eram gigantes. Lembra que Golias era um filisteu, né? E aí o que acontece? Esses foram derrotados pelo guerreiro de Davi. Então, mostra o que para nós? Que demonstra como Deus continuou a proteger Israel, mesmo depois desse episódio difícil de reparação com os gibeonitas, né? Então, mostra aqui que após a resolução de uma antiga injustiça, porque Saul foi injusto, Saul quebrou a aliança, né? E era uma coisa antiga,
que estava ali perpetuando, que estava ali acusando Israel, né? Porque o inferno fica ali, ó, quando você quebra uma aliança, você fica sendo acusado. Você fica sendo acusado, né? Então aquilo ali, quando resolveu aquele problema antigo, Deus renova a sua proteção sobre Israel, né, contra os seus inimigos tradicionais ali, e a ordem é restaurada. A bênção do Senhor retorna. Olha como é importante reparar, né, coisas que às vezes estão pendentes, coisas que você sabe que você fez errado e muitas vezes você não reparou, não pediu perdão, não foi procurar ali resolver. Isso só te atrasa, só te agarra, só faz você perder as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, os princípios dele são invioláveis, né? Então, entenda uma coisa. A aliança é inviolável. Assim como a aliança com os gibeonitas não podia ser quebrada sem consequência, né? A aliança com o Senhor, ela é eterna e inviolável. Inviolável. Entenda isso. Princípio de aliança é coisa séria e seríssima. Amém? Então, a gente vê, né, em todo esse contexto aqui, que a fidelidade às alianças, ela é sagrada. O pecado tem consequências duradouras. As consequências do pecado muitas vezes se arrastam, mas também tem, né, a reconciliação. A reconciliação, ela é possível através do sacrifício de Yeshua, né, através de você tomar a posição correta, de você buscar no Senhor o que deve ser feito, o que Ele quer. Deus permanece fiel à sua proteção, na sua proteção do seu povo, mesmo em tempos difíceis. A gente vê aqui nessa história, né, tanto a justiça do Senhor sendo fluida, né, sendo colocada em pauta, a justiça, o juízo dele, mas a gente também vê a misericórdia quando há reparação daquele mal que foi causado, né? Então, é muito importante a gente manter, queridos, a nossa integridade perante Deus e perante os homens. E para a gente finalizar, Davi, no capítulo 22, ele canta aqui, né? Ele expressa sua gratidão ao Senhor, que é o mesmo cântico que está no Salmo 18, se eu não me engano. Isso. Mesmo cântico que está no Salmo 18. Quando você abrir Salmos 18, você vai ver esse cântico que Davi fez ao Senhor, que está em 2 Samuel 22. E ele vai dizer, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza e o meu libertador. Olha como ele coloca assim, ó, ele toma posse, ele vai dizer, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, e em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha torre alta, o meu refúgio. Ó Senhor, Salvador, tu me salvas da violência. Queridos, esse é um cântico, né, que ele fez após Deus ter livrado ele de todos os seus inimigos. Davi passou por muitas provações. Ele foi perseguido por Saul, ele enfrentou guerras das nações vizinhas, ele experimentou a traição do seu próprio filho Absalão. Gente, pensa. Em meio a todas essas dificuldades, Davi encontrou em Deus a sua única fonte de segurança. Sua única fonte de segurança. A gente vê aqui, né, quando ele fala que o Senhor é a minha rocha, né, ele está trazendo aqui que na geografia de Israel, as rochas, elas representam aqui estabilidade. Tem alguém com fonezinho aberto.
Deixa eu ver quem é. Acho que é a Paty Gomes. O fonezinho tá aberto, Paty. Pronto. Então vamos lá para a gente fechar, né? Davi, quando ele fala que o Senhor é a rocha, ele está declarando que Deus é imutável. Deus, ele é eternamente confiável. Entenda isso essa manhã. O Senhor, ele é eternamente confiável. Davi fala que o Senhor é sua fortaleza, é uma estrutura que de segurança, é uma estrutura defensiva. Davi conhecia bem o valor das fortalezas, né? Quantas vezes ele ficou escondido em cavernas, em lugares ali fortificados na sua fuga contra Saul, e ele declara: o Senhor é minha fortaleza. Ele fala que o Senhor é o seu libertador, é aquele que fez ele escapar, é aquele que resgatou. Deus apenas não protegeu, mas ele ativamente libertou Davi dos perigos, né? Agora aqui, ele também usa uma palavra diferente de rocha, ele usa rochedo, né? Porque aqui ele está enfatizando força e durabilidade. É uma rocha que não pode ser movida ou quebrada. Ele vai também comparar o Senhor como um escudo, e ele fala aqui, né, como um equipamento defensivo pessoal que protege ele de ataques diretos, né? Então, o escudo de Davi, ele se torna um símbolo importante, né, de justiça. Torre alta, quando ele fala, é um lugar elevado, onde pode ver o inimigo se aproximando, que oferece uma proteção superior. E o refúgio, né, onde há para um lugar que você pode correr, que você pode buscar segurança. Então, é algo muito tremendo, assim, esse texto aqui de Davi, e eu amo ver como ele fala, ele várias vezes ele fala, né, o Senhor é o meu, ele toma posse, declarando do Senhor. Eu acho isso extraordinário, a gente entender que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, Ele é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Você tomar posse, você declarar isso, e eu tenho certeza que quando você declarar isso ainda essa manhã, você vai sentir o seu coração esquentar, você vai sentir pertencente a esse Deus e saber que você pertence a Ele e Ele pertence a você, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus, sabe? Davi nos ensina muito sobre isso, né? Como é maravilhoso a gente entender e a gente ter esse senso de pertencimento ao Senhor. Isso é maravilhoso demais, queridos, demais, 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 demais. Então, o Senhor, Ele é um Deus multifacetado em sua proteção. Entenda que ele se adapta às nossas diferentes necessidades e circunstâncias. Davi, quando ele repete, né, várias vezes, meu, minha, a gente só nesse primeiro versículo que a gente leu, que ele fala 7 vezes, né, mostrando o quê? Que Deus não é um Deus abstrato, mas ele é o meu Deus. Ele é aquele com quem eu tenho um relacionamento íntimo. Você pode declarar isso nessa manhã. Declare isso. O Senhor é o meu Deus, a quem eu tenho um relacionamento íntimo, íntimo. Ele é a tua proteção completa. Essas 7 metáforas juntas, ela traz aqui a plenitude de uma proteção total, sem pontos vulneráveis. Entenda isso. No Senhor não há ponto vulnerável. É uma proteção total sobre a tua vida. A nossa resposta deve ser com confiança. Sempre que você responder ao Senhor, responda com confiança. Nós somos chamados a confiar plenamente nessa proteção, especialmente nos tempos de adversidade. Sempre que você tiver um momento de adversidade e você pensar e elevar seu pensamento no Senhor, responda com confiança, responda com certeza, porque Ele é
a tua torre forte, o teu lugar de refúgio, o teu libertador, aquele que te estabelece. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Que você seja renovado nessa manhã, sabendo que o Senhor é a tua rocha, a tua fortaleza, teu libertador em todas as circunstâncias da tua vida. E tome para si, guarde os princípios do Senhor. Procure buscar, procure entender como funciona o reino do Espírito. Entenda que a aliança é coisa séria. Honre ao Senhor e você também será honrado. Deus te abençoe, excelente dia e até amanhã. Shalom, shalom.